Alunos, nessa aula nós vamos trabalhar com coeficientes de uma função afim. Ele está lá na página 81, então eu tenho o coeficiente angular, tenho também o coeficiente linear. Lá no coeficiente angular, representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas x. Já o coeficiente linear representa o valor numérico por onde a reta passa no eixo das ordenadas y. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, então, uma função de f de x igual a 1 sobre 2x menos 1. E aí, eu coloquei aqui, ó, coeficiente angular e coeficiente linear. Dentro dessa minha função, qual que é o meu coeficiente angular? Então, meu coeficiente angular são o número que multiplica o x, que neste caso aqui, ele é 1 sobre 2. Então, que seria o quê? O meu a. Então, nessa minha função, 1 sobre 2 é meu a, que ele multiplica x, e menos 1 é o meu b da minha função. E o meu coeficiente linear, quem ele é? Ele é menos 1. Porque o meu coeficiente linear, ele sempre vai ser quem? O meu b da minha função, tá? Eu tenho aqui, então, o gráfico dessa função, para vocês poderem entender, então, o que aqui está dizendo mais claramente. Por exemplo, já no meu coeficiente angular, ele está dizendo que ele representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, não tá muito reto aqui, tá meio tortinho aqui, tá, gente? Mas vocês fazem aí no caderno de vocês com uma régua bonitinho, que aqui eu não tenho régua, então não fica, não tem como eu fazer retinho, tá? Mas, voltando lá. Ele representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas x. Então, aqui eu tenho o meu eixo da abscissa x. Então, onde que tá, ó? A inclinação da minha reta. Então, aqui tá a minha reta. Aqui, ó, a minha inclinação, ó, ela tá aqui, ó. Então, aqui é onde eu encontro o quê? O meu angular, tá? Que ele é representado pelo um azinho. Eu acho que até tirar esse pontinho aqui. Que aí ele é representado pelo um azinho, tá? Então, aqui é onde que eu encontro o quê? O valor do meu a, lá do meu a, que é onde que multiplica o x na minha função. Ele está bem aqui. Já o meu coeficiente linear, ele representa o valor numérico por onde a minha reta passa no eixo das ordenadas y. Então, o que que acontece aqui, ó? Aqui, então, é a minha ordenada y. E aí, ele está dizendo que é onde passa a minha reta. Então, aqui, ó, é o ponto onde está passando a minha reta, no meu eixo y, tá vendo, ó? Então, aqui, ele é o meu coeficiente linear, que é representado, então, pelo meu b da minha função, que é menos 1. Então, se vocês observar, ó, menos 1 aqui, aqui ele também tá menos 1, onde o meu ponto tá passando menos 1 na minha ordenada y. Gente, então eu fiz aí para vocês uma questão, a questão 4 da atividade 4. Uma pergunta lá, tem uma função lá, então tá perguntando. Qual que é o meu coeficiente angular dessa função? Então, acredite que com essa explicação, vocês já vão conseguir, então, fazer esse exercício, tá? Então, lembrando que meu coeficiente angular é onde é o meu valor de A, que multiplica o X, e o meu coeficiente linear é o meu valor do meu B, ok? Então, aqui nós já encerramos, então, o coeficiente de uma função. Eu nem vou fazer exercício sobre isso, porque isso daqui já está bem claro, né? Que aqui é o meu A é o meu coeficiente angular e o meu B é o meu coeficiente linear. Então, eu peguei, alunos, o exercício 5 lá da atividade 4, tá dizendo lá, determine a lei da função afim, cujo gráfico passa pelos pontos. Então, eu vou fazer aqui para vocês a letra B, lá tem a A, B, a C, a D e a E. Então, eu vou fazer a letra B, pelo menos, para vocês poderem entender, então, como que eu faço para mim poder achar essa lei da função. E aí, através desse exercício, vocês vão conseguir fazer os outros, tá?
Então, vamos lá. Neste caso, então, determine a lei da minha função. Então, a minha função eu sei que é... vou colocar aqui, ó. A minha função eu sei que é f de x é igual a x mais b, né? Então, essa é a minha função. Eu só vou substituir, então, aqui a minha função por y, tá? Ó, para poder melhorar aí a visualização. Então, é só substituir, tá bom? O que eu vou fazer agora aqui? Então, eu tenho aqui 0 e 1 no meu par ordenado e tenho um outro par ordenado menos 1 e 0. Então, eu sei que aqui vale x, o 1 vale y, aqui também o menos 1 vale x e o 0 vale y. Então, eu só vou substituir aqui na minha função. Aqui o meu y, então, vou começar com esse par ordenado aqui primeiro, tá? Então, o meu y vale 1, vou colocar aqui que 1 é igual a vezes o x. O meu x vale quanto? 0 mais b. Então, 1 é igual a vezes 0 é 0, vai ficar mais b. Então, eu só vou reescrever isso aqui para ficar melhor, tá? Então, vai ficar assim, ó, b é igual a 1. Então, achei o valor do meu b. Agora, vamos encontrar o valor do meu a. Vamos fazer agora, então, essa daqui, o mesmo procedimento, ó, y é igual a x mais b. Então, aqui para x, para y, eu tenho 0, é igual. Para x, eu tenho menos 1, mais b. O b eu já tenho aqui, não já? Então, eu já vou substituir, colocar 1. Então, fazendo essas continhas, 0 é igual a menos 1, perdão, a vezes menos 1, ele vai ficar menos a mais 1. Então, eu só vou reescrever, tá? Para ficar mais bonito aí a visualização. Então, ele vai ficar menos a mais 1 igual a 0. Então, o que eu vou fazer neste caso? Ó, eu tenho que isolar o meu a, não tenho? Então, ele vai ficar menos a igual... O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1 para cá. Quando eu passo ele para cá, depois ele vai ficar negativo. Ele tá positivo. Quando eu passo para depois do meu sinal de igual, ele vai ficar menos 1. Então, agora, a é igual menos 1. Aqui, ó, é como se eu tivesse 1, não é? É como se eu tivesse 1 aqui, ó. Então, ele vai ficar, ele tá multiplicando o a, eu vou passar ele dividindo. Então, a é igual, só terminar de aqui fazer minhas continhas, 1 dividido por 1 dá 1, menos com menos na divisão, ele fica mais. Então, meu a é igual a 1. Então, eu achei o meu valor de b e achei o meu valor de a. Agora, é só montar a minha função. Então, agora aqui, ó, nessa minha função, eu só vou substituir. Então, f de x é igual a, que vale 1, x mais b, que eu sei que vale 1. Então, essa daqui é a minha lei da função afim dos meus pares ordenados 0, 1 e menos 1 e 0. Então, tenta fazer aí as outras. É só vocês seguirem esses passo a passo aqui que vocês vão conseguir resolver os outros exercícios, tá bom? Não vou poder fazer mais nenhum agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vamos para uma próxima aula. Continuando, agora nós vamos ver função crescente e função decrescente. Tá lá na página 86 do livro. Então, tá lá, ó. Em uma função afim, se a declividade é maior que 0,
a maior que zero, a minha função ela é crescente. Até coloquei aqui um exemplo, vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma função. Função f de x igual a 3x menos 2. Então, toda vez que a minha função ela é crescente, quando o meu valor do meu, que está multiplicando o meu x, ele tem que ser positivo. E ele tem que ser maior do que zero, tá? Agora aqui, ó, em uma função afim, se a declividade é menor que zero, a menor que zero, a minha função ela é decrescente. Então, eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês de função decrescente. F de x é igual a menos 2x mais 5. Então, vocês podem observar que menos 2, ele é menor do que zero. Então, ele está aqui negativo, então ele vai ser uma função decrescente. Então, isso daqui não precisa nem decorar, isso aqui é bem facinho, é só saber que positivo, ele vai ser crescente. Se a minha função ela for negativa, o valor que multiplica x, ele vai ser decrescente. Vamos fazer, então, um exercício do livro para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso. Então, para finalizar essas aulas da atividade 4, eu peguei aqui um exercício da página 88 do livro, eu peguei o exercício 28. O enunciado, ele tá bem grande, tá? Então, eu só peguei da metade para baixo, que são as informações principais, mas aí, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha aí no livro para acompanhar, tá? Então, tá dizendo lá, em certo mês, a fábrica A produziu 5.000 peças, e o custo total foi de 18.000. A fábrica B também produziu 5.000 peças e o custo total foi de 20.000. Então, eu tenho lá a minha letra A e a minha letra B. Lá tá dizendo assim, ó, qual é na letra A? Qual é a função H que representa a diferença entre os valores absolutos, entre o custo total da fábrica A e o custo total da fábrica B, para X peças produzidas. Então, eu vou montar aqui a minha função, ele está dizendo que a função de H, então, a minha função de H de X, ela é igual. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? É para mim representar a diferença entre valores absolutos. Então, qual é a diferença? Eu sei, então, que a fábrica A, vou colocar aqui no cantinho. Então, eu sei que a fábrica A, ela produziu 18.000. O seu custo total foi de 18.000. E a fábrica B, o seu custo total foi de 20.000. Então, ele está dizendo aqui, ó, qual é a diferença entre o custo da fábrica A e o custo da fábrica B. Então, se você olhar aqui, é só a gente fazer 20.000 menos 18.000, que nós vamos ter 2.000. Essa é a diferença. Então, aqui, ó, eu finalizo a minha função. O que acontece neste caso aqui da minha função? Vocês podem observar que ele está pedindo o que da minha função? É só para mim representar o que? A diferença. Então, coloquei aqui a minha diferença. Se vocês observarem, eu não tenho nenhum valor para A multiplicando x. Eu só tenho 2.000. Isso significa o quê? Eu vou colocar, então, aqui uma função. Vou colocar aqui, então, ó, a função de x é igual a x mais b. Então, neste caso aqui, ó, 2.000, ele é quem aqui? Ele é b. Porque ele está sozinho, tá vendo, ó? Eu não tenho, então, um valor multiplicando x nessa minha função. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou até representar isso daqui num gráfico para vocês verem.
Vou colocar aqui, fazer um gráfico. Então, aqui é meu eixo X, aqui é meu eixo Y. O que acontece aqui na minha função? Eu só tenho o valor de B. Então, onde que vai ficar o meu valor de B? Ele sempre fica no meu eixo Y. Então, ele vai ficar aqui mais ou menos aqui, ó. Aqui vai ser o meu ponto da minha letra B, que ele sempre vai estar no meu eixo Y. Por que eu coloquei ele aqui em cima? Porque, ó, ele é positivo. Se ele fosse aqui negativo, ele ficaria aqui embaixo. Mas como ele é positivo, o meu ponto do meu Y está aqui em cima. Então, eu não tenho nenhum valor para X e para A. Se eu tivesse, aí a gente faria aqui um outro ponto, tá? Para poder traçar a minha reta. Mas nesse caso eu não tenho, eu só tenho o valor de B. Então, o que acontece aqui, ó? Então, quer dizer que a fábrica, ela está em, ó, constante. Tá vendo, ó? O total de peças fabricadas, ela tá em constante. Aqui isso já responde a nossa letra B, que tá escrito lá. Classifique a função que você escreveu em crescente, decrescente ou constante. Lembra lá que para mim ter uma função crescente, o meu valor para x, ele tem que ser positivo, e o meu valor que multiplica x, se ele for negativo, ele vai ser decrescente. Neste caso aqui, como eu não tenho valores para x, multiplicando x, eu só tenho o valor de b, então neste caso aqui, ó, ela é uma função constante. Tá? Então, com isso eu finalizo então essas aulas da atividade 4. Semana que vem já vai ter aí a atividade 5. Então, eu peço que vocês façam essa atividade para não acumular, tá? Porque já aconteceu aí, muitos alunos ainda não entregaram a atividade 1, e 2 e 3. E nós amanhã vai ser o conselho do primeiro trimestre, e aí a gente vai estar decidindo aí o que vai fazer com aqueles alunos que não entregaram a atividade ainda. Então, por favor, quem ainda não entregou, faça e entregue o mais rápido possível, tá? Então, eu finalizo por aqui essas aulas.